Pessoal, continuando aqui nossa aula sobre conjuntos, eu queria trabalhar mais sobre o conjunto universo. Nós chegamos a falar na aula passada o que é um conjunto universo, mas eu queria que isso ficasse mais claro. Achei que a gente falou muito pouco e esse tema é muito importante para a gente falar assim, de uma maneira rasa, tá bom? Então vamos lá. O conjunto universo, gente, dependendo do que nós estamos estudando, um certo tipo de elemento é utilizado. Por exemplo, na geometria plana, nós trabalhamos com pontos. Toda figura geométrica é um conjunto de pontos, então o conjunto universo é a geometria e o conjunto de pontos é um conjunto dentro da geometria. Na aritmética, por exemplo, nós trabalhamos com números naturais. A aritmética é a parte da matemática que estuda as operações básicas, somar, subtrair, multiplicar, entendeu? Então, o conjunto universo, nesse caso da aritmética, é o conjunto dos números naturais, que são os números inteiros e não negativos, tá bom? O conjunto dos elementos que interessam a um determinado trabalho, a um determinado ambiente, é chamado conjunto universo, tá bom? Conjunto universo, como eu já falei no vídeo anterior, é o mesmo que espaço amostral, tá bom? É aquele espaço que você tem de tipos de coisas, tá bom? Por exemplo, se eu estiver falando com você sobre frutas, você pode me dizer que o conjunto universo é alimentos, tá bom? O conjunto alimentos é o conjunto universo que tem frutas, legumes e verduras, tá bom? Se eu estiver falando com você sobre materiais escolares, por exemplo, se eu estiver falando com você sobre lápis, caneta, borracha, você pode imaginar que o meu conjunto universo é o conjunto papelaria. Um exemplo, tá bom? E, por exemplo, se eu falar com você sobre o conjunto dos números pares positivos, então, o conjunto dos números pares positivos está num espaço amostral, num conjunto universo, conjunto dos números naturais, tá bom? Vou dar alguns exemplos aqui de conjuntos universos. Por exemplo, vamos supor que C seja o conjunto de letras, tá bom? Então, C é um conjunto universo formado por letras. Então, eu vou dizer aqui, C é igual. Vou dar aqui uma quantidade de elementos para esse C. X é um elemento, pertence a C, que é o meu espaço amostral. X é vogal. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o meu espaço amostral, o meu conjunto universo, ele é o conjunto formado por letras. Então, meu conjunto universo, ele é o conjunto formado por letras e os elementos do meu conjunto são as vogais, porque X é um elemento do meu conjunto, X é uma vogal. Então, quais são as vogais? A, E, I, O, U. Então, meu conjunto é esse aqui, tá? Vamos continuar. Vou dar mais um exemplo, tá? Vamos supor que B seja o conjunto formado pelos elementos que pertencem a N. Eu vou botar esse asterisco aqui, ó. Esse asterisco quer dizer que é o conjunto dos números naturais menos o zero, tá bom? X é par. Então, esse aqui é o meu conjunto B. Conjunto B é o conjunto tal que o meu conjunto universo seja o conjunto dos números naturais. Ou seja, os números que vão de 1, porque aqui nesse caso eu tirei o zero, até mais infinito, e são inteiros, tá bom? Então, beleza. Aqui, ó, o meu elemento X é um elemento par, ou seja, o conjunto B é formado por todos os números naturais pares. Então, se eu pedir para você abrir esse conjunto aqui, para você expandir o conjunto, você vai me dizer que X é 2, 4, 6, 8. Bom, o conjunto dos números naturais é infinito. O conjunto dos números naturais pares é infinito. Eu não tenho como escrever, eu vou colocar 3 pontinhos e vou fechar, tá bom? Minhas chaves.
Vou botar mais um conjunto aqui, conjunto C. Eu já usei C ali, vou botar D. O meu conjunto D vai ser X pertence a N, vou botar o asterisco aqui de novo, X é menor do que 7. Beleza, o que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que o meu espaço amostral, o meu conjunto universo, é o conjunto dos números naturais tirando o zero. Mas que os elementos do meu conjunto, eles são todos números naturais menores do que 7. Ou seja, D é esse conjunto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? Porque é o conjunto dos números naturais menores do que 7. Conseguiram perceber o que é um conjunto universo, o que é um espaço amostral e o que é um elemento de um conjunto? X é elemento do conjunto e esse conjunto é definido pelos números naturais menores do que 7. Então, esse aqui é o conjunto. Tá bom, gente? Uma outra coisa muito importante para a gente trabalhar é sobre a igualdade de conjuntos, tá? Bom, dois conjuntos, eles são ditos iguais se eles são formados pelos mesmos elementos, tá? Vamos supor o conjunto A e B. O conjunto A e B, eles são iguais se eles são formados pelos mesmos elementos, tá bom? Vou escrever aqui. A e B são formados pelos mesmos elementos. Logo, A igual a B. Dois conjuntos, eles só são iguais se eles são formados pelos mesmos elementos, tá? Vou dar outro exemplo aqui de igualdade de conjuntos, tá bom? Vamos supor que eu tenho o conjunto A e o conjunto A seja X pertence a N, X maior que 4 e X menor do que 8. E o conjunto B é o conjunto 5, 6, 7. Vamos supor que eu te pergunte, os conjuntos A e B são iguais? Bom, o conjunto B, você sabe que é o conjunto formado pelos elementos 5, 6 e 7. O conjunto A, você olhando assim, pode não saber de cara quais são os elementos. Vamos analisar. O espaço amostral, o conjunto universo, é o conjunto dos números naturais maiores do que 0. E os elementos são todos os elementos que são maiores do que 4 e menores do que 8. Então, o conjunto A é o conjunto 5, 6 e 7. Ou seja, A igual a B. Tá bom, gente? Então, agora nós acabamos de ver igualdade de conjuntos, beleza?